Linkando um pouco com o que a professora Lívia mencionou na aula passada, na aula síncrona anterior, o método científico aplicado a um trabalho acadêmico está formado por essas etapas, né? Identificar o problema, fazer uma revisão bibliográfica, definir melhor o problema e aí há uma realimentação, né? A revisão bibliográfica nos ajuda às vezes a nos vermos obrigados a redefinir o problema de uma forma mais precisa, mais delimitada, mais clara e mais viável de ser resolvido. Depois vem as etapas de formulação de hipóteses, elaboração de um método de trabalho, a coleta de dados, a geração de resultados, a sua análise e interpretação e, finalmente, as conclusões. Eu vou me focar nesses primeiros itens aqui, que vocês estão vendo aqui, que trata sobre a revisão bibliográfica, identificação do problema e definir melhor o problema. É nessa parte que entra o aspecto chamado de fichamento. É nessa parte dali. As etapas da pesquisa bibliográfica, que não são as etapas do trabalho de pesquisa científica, senão são as etapas da pesquisa bibliográfica, que são aquele conjunto de passos que o aluno vai seguir para coletar a informação, organizar a informação, e que, afinal de contas, é a matéria-prima para escrever seu TCC, são diversas. E não são exatamente para todos os autores que escrevem sobre metodologia experimental ou metodologia científica as mesmas. Então, eu vou me basear nestas etapas que eu estou mostrando ali, e começar a falar mais especificamente de algumas que eu acredito vão ajudar vocês muito para deixar as bases, os alicerces para a elaboração do seu trabalho de conclusão de curso. Dentro das etapas da pesquisa bibliográfica, começamos com a escolha do tema. Tá? A escolha do tema é um aspecto muito importante e definitivo. Vamos falar um pouco mais dele. Depois de uma escolha do tema, passamos para o levantamento bibliográfico preliminar. Geralmente, os alunos não estão familiarizados com termos técnicos, com a área que está sendo proposta ou que o aluno mesmo escolheu. Então, há uma revisão bibliográfica preliminar, que não é aprofundada, que é de praxe obrigatória. O aluno tem que começar essa imersão ao assunto que ele vai começar a trabalhar, que ele vai pesquisar. E geralmente se começa, às vezes, com livros. Eu sugiro bastante o uso de aqueles artigos científicos chamados de reviews, que a professora Lívia mencionou na sua aula anterior. Os reviews são trabalhos que fazem um resumo do assunto de vários outros artigos publicados. Eles não fazem uma pesquisa, senão fazem uma espécie de compilação das coisas mais importantes de determinado assunto ou de determinado tema. E são bem interessantes. Então, geralmente são artigos de mais de 15 páginas, às vezes chegam a ter até 30 páginas ou mais. O levantamento bibliográfico é fundamental. Depois desse levantamento bibliográfico, entramos na definição precisa do tema. Essa definição precisa do tema, e que eu vou mostrar com exemplos, é extremamente importante, porque o tema de pesquisa tem que estar bem definido. Tem algumas características esse tema de pesquisa. Então, essas características vamos falar sobre elas e vamos ver algum exemplo. Eu vou colocar um exemplo específico da minha área de pesquisa, de uma das linhas que eu sigo, para vocês verem como que um tema pode evoluir de uma escolha inicial, digamos, muito simples, muito ampla, nada bem delimitada, a uma definição muito mais precisa desse tema. Depois de definir o tema, vem a formulação do problema. Vamos entender o que é um problema, como na área de pesquisa, na metodologia científica,
se formula e se define um problema. Quais são as características que tem que ter? Porque sem definir o problema, não se sabe o que se deve pesquisar. Ou a gente começa a andar por caminhos meio dúbios, né? Meio amplos, meio imprecisos, e que acabam fazendo da pesquisa uma coisa tão confusa que, afinal de contas, o aluno não sabe nem que artigo é válido para seu trabalho e muito menos sabe como escrever. Depois de fazer essas etapas, aí vem uma busca da bibliografia específica, né? Mais específica, porque já defini meu tema, formulei o meu problema, e agora sim vou simplesmente com palavras-chave específicas nos sites de busca que a professora Lívia apresentou na aula passada, a fazer essa curadoria, né? Ou seja, eu vou procurar artigos e vou ver qual desses artigos se encaixa mais dentro daquele meu problema. Os artigos devem me ajudar a resolver o meu problema. Então, se eu encontrar 50, 60 artigos dentro dessa pesquisa, nem todos vão ser úteis para vocês conseguirem fazer ou resolver seu problema. Tá? Mas essa busca bibliográfica específica está acompanhada com uma leitura crítica do material. E aí que surge uma questão bem interessante. O que é uma leitura crítica do material? Ou seja, o aluno, na graduação, sabe ler um artigo científico? Geralmente não. Muitos nem sabem como pesquisar artigos científicos. E quando se encontram com os artigos científicos, também não sabem que partes, o que se lê desse artigo científico. Os artigos científicos são uma espécie de relatório técnico que não foge muito de parâmetros bem definidos. Eles são muito semelhantes. Por exemplo, na área experimental, todos têm um título, autor, um abstract, introdução, metodologia, discussão, resultados, conclusões e bibliografia. 90% ou até mais tem esse mesmo formato, não fogem disso. Então eles estão bem restritos a uma forma de serem apresentados e, obviamente, a uma forma de serem escritos. Então o aluno tem que, ao fazer essa leitura crítica, ver quais são os aspectos desse artigo que vão ajudar a resolver o seu problema. E aí entra a parte de fichamento. O fichamento é extremamente importante porque ajuda a organizar essa informação. Afinal de contas, a pesquisa bibliográfica é a matéria-prima para você escrever seu TCC. Se você não faz uma boa pesquisa bibliográfica, e pior ainda, se você não faz um fichamento, você vai acabar fazendo uma escrita muito pobre. Na graduação em engenharia, os alunos não são treinados durante 5 anos a escrever textos técnicos. São treinados para fazer provas. E isso causa um grande problema na hora de escreverem o TCC. Porque não sabem, simplesmente não sabem como começar. E acabam pegando informação da velha forma, né? Copiar e colar de determinados trabalhos que eles acham que são relevantes e constroem uma fundamentação teórica, às vezes sem um nexo, sem um fio condutor, né? Sem nenhuma lógica que ajude a entender ao leitor que ele colocou determinada informação na fundamentação teórica que vai ajudar a explicar os resultados. Às vezes não, porque nunca aprenderam a escrever um texto técnico. Então a ideia é que nestas aulas síncronas, o aluno comece a se preocupar com esse assunto. Escrever bem ou escrever um texto técnico só é possível se se praticar em 2 ações. A primeira é a leitura. Leitura de textos técnicos ajuda a aprender a escrever textos técnicos. E a segunda é escrever de fato, ou seja, praticar a escrita. E praticar a escrita é uma coisa que o aluno não tem e só se depara com ela quando começa a fazer seu TCC. A organização lógica do assunto
e a redação do texto são aspectos que eu não vou tocar nesta videoaula, mas vou começar a falar sobre a escolha do tema como assunto principal. Bem, a escolha do tema. Alguns aspectos, algumas características para escolher o tema. Primeiro, é uma tarefa que pode ser considerada relativamente fácil. Por quê? Porque qualquer ciência apresenta grande número de temas potenciais para pesquisa. Sim. Fenômenos de transporte, termodinâmica, ciência dos materiais, dinâmica, estática, são temas muito amplos e em cada um desses temas há diversas coisas a serem pesquisadas. Então, na escolha de um tema inicialmente preliminar, tá? De uma ideia de tema, a princípio não é uma coisa complicada. Tá? Agora, a definição mais precisa e específica do tema já não é tão simples. A escolha de um tema deve ser alinhada com o fato de ser realizável. Então, às vezes podemos escolher um tema cuja tecnologia não foi desenvolvida, ou às vezes a instituição não tem as condições de desenvolver esse trabalho, ou às vezes são questões simplesmente de falta de informação, pouca literatura publicada sobre o assunto, ou questões mais assim, complexas. O aluno tem que entender que o TCC tem que ser um trabalho muito pragmático, ou seja, tem que ser um trabalho que não vise ser inédito, muito amplo, que desenvolva ou resolva grandes questões. Não pode ser, até porque há implicâncias que são inerentes ao desenvolvimento do TCC, que são o tempo. Primeiro, o aluno ao mesmo tempo está fazendo disciplinas e o aluno entra, ou muitas das vezes o aluno pela primeira vez entra em contato com a área da pesquisa. Então ele está bastante cru. Esses dois aspectos fazem com que, ou deveriam fazer com que o trabalho tenha que ser bem pontual, bem específico, responder uma única pergunta, ser viável de ser realizado. Então isso é muito importante. A escolha de um tema de pesquisa, um tema precisa de pesquisa bibliográfica, energia e habilidade do pesquisador. Sem pesquisa bibliográfica não é possível fazer ou definir um tema de pesquisa. E há uma pesquisa preliminar que ajuda o aluno a se envolver com os termos técnicos, com os sistemas experimentais que existem, com as técnicas de caracterização, com os modelos matemáticos, com todo esse ambiente com todos esses conhecimentos que o aluno ainda não sabe. Energia, eu trocaria talvez essa palavra por trabalho, ou seja, dedicação. Então, o aluno, para escolher um tema, precisa se dedicar, e essa dedicação começa com a pesquisa bibliográfica preliminar. E a habilidade do pesquisador. É claro que tem pessoas que têm uma capacidade mais assim, precisa, de algum tipo de vocação que acaba os tornando alunos com uma capacidade analítica boa, sabem selecionar, entender rapidamente que artigos são importantes, que partes não são, acabam captando melhor e mais rapidamente o tema da pesquisa. O papel do orientador nessa etapa é de fundamental importância. Bom, há uma certa estigmatização com respeito ao orientador. Qual é o seu papel, até onde ele pode ajudar no desenvolvimento do seu trabalho de TCC e até onde ele não tem nenhum papel a fazer. A primeira etapa é fundamental, orientador. O orientador pode até propor um tema de pesquisa, ou o aluno pode chegar com um tema de pesquisa, mas o orientador é quem vai ajudar a definir, baseado na pesquisa bibliográfica que o aluno vai fazer, não o orientador não faz pesquisa bibliográfica, senão o aluno vai fazer, vai conversar, vai ver e vai direcionar. Olha, esse assunto talvez não seja viável, aqui a gente não tem esses sistemas, esse é um assunto muito profundo, é um assunto que não daria tempo,
ou é um assunto que às vezes não é da minha alçada, não é muito a minha área de expertise, entre outras características. Então, o orientador também pode ajudar a delimitar. Olha, acho que vamos estudar esta parte, vamos definir estes aspectos, vamos estudar estes métodos, que fica mais fácil definir o problema, o tema do trabalho. Então, nessa parte inicial, deve ter uma interação aluno-orientador bastante grande. Tá? Então, o orientador não pode abandonar o aluno, porque o aluno não tem esse conhecimento, não tem essa base, não sabe como fazer uma pesquisa bibliográfica, não sabe que artigos ele vai selecionar, porque há muitos artigos que são interessantes, mas o tema de pesquisa tem que ser afunilado, tem que ser delimitado cada vez mais. E com o objetivo que, uma vez definido o tema de pesquisa, é definir o problema, que afinal de contas o problema é uma pergunta que o trabalho todo deve responder. Tá? Então, é nisso que consiste. Um TCC, uma dissertação de mestrado e até artigos científicos têm como objetivo responder uma única pergunta. E assim o objetivo eles devem ser. O papel mais importante nesta etapa, que é a escolha do tema, assim como nas outras etapas, é desempenhado pelo próprio estudante. Então, o estudante tem que fazer o seu dever de casa, que é a pesquisa bibliográfica, que é importantíssimo. Sem ela, não é possível definir o tema com mais precisão. Então, o aluno não pode abandonar, não pode dizer, eu tenho um tema, mas assim, comecei a fazer a pesquisa bibliográfica, encontrei diversos artigos, 50 artigos, mas aí, a interação, né, ele tem que ir para o orientador vai dizer, olha, leia esses artigos e pronto, e o aluno tem que fazer o dever de casa. Faça o fichamento desses artigos e o aluno tem que fazer o dever de casa. Na realidade, a maior parte do trabalho é feito pelo aluno. O professor, o orientador, não está, entre outras coisas, por exemplo, para ensinar a mexer no Word, não está para escrever pelo aluno, se torna mais que um orientador, um direcionador e um fiscalizador, né? O trabalho mesmo deve ser feito pelo aluno. O aluno tem que escrever, o aluno tem que melhorar a escrita. O professor pode chegar e dizer, a introdução está deficiente, melhore a justificativa. Pronto. E dar alguns exemplos, mas o papel é do aluno. Lembrando que a qualidade do TCC é um reflexo da dedicação do aluno, da inteligência do aluno e muitas das vezes também do momento de vida do aluno. Mas é importantíssimo o aluno aprender a escrever. Então, a escrita é muito fundamental. Que outros aspectos sobre a escolha do tema? Relacionada tanto quanto for possível com o interesse do estudante. É muito melhor quando o estudante se interessa por um tema. Tá? Porque quando não se interessa por um tema, acaba gerando dificuldades, se sente desmotivado. Então, às vezes, o aluno deve ter um interesse pelo assunto. Às vezes, o aluno leva mesmo o assunto, tem algum aspecto, olha, eu gosto, por exemplo, de mecânica dos fluidos, sempre gostei dessa disciplina e queria me aprofundar. Aí o professor propõe algum tema, e se o aluno não gostar, não tiver interesse, as coisas podem estar começando erradas. Então, tem que ter um interesse do aluno importante. Problemas surgem pela falta de interesse no aprofundamento do assunto. O que significa isso? Que se não há interesse, então aí começam os problemas. O aluno não faz as leituras, não faz as pesquisas, não faz os fichamentos, não segue aquela etapa, né, aquelas etapas que são etapas sequenciais e que não há muito para onde fugir dessas etapas no processo de elaboração do TCC. Não há. É meio que uma receita de bolo. Você começa com isso, depois com isso, e tem que queimar essas etapas. Tem que fazer tudo isso. Não dá para deixar de fazer algumas etapas, porque senão o trabalho fica deficiente. O trabalho fica parecendo qualquer coisa menos um TCC adequado.
é necessário ter refletido sobre diferentes temas. Isso sim é importante. Então, às vezes, um único tema proposto não é o que acabe sendo interessante para o aluno. O aluno tem que ver que temas pode ser relevante, ele possa vir a gostar. E, nesse caso, algumas coisas são, vale a pena de considerar na hora do aluno escolher seu tema preliminar, né? Porque o tema mais específico se define depois da pesquisa bibliográfica preliminar. Por exemplo, quais são os campos do curso que mais lhe interessam? O que você gostou mais dentro do curso? Quais são as áreas, as disciplinas? Se você fez, por exemplo, iniciação científica e gostou, ou assistiu algumas disciplinas seletivas, se achou algumas disciplinas interessantes e gostaria de aprofundar em algum tema de pesquisa sobre isso. Quais os temas que mais o instigam, né? Mesmo estudando engenharia mecânica, sabe, tem uma área ambiental, por exemplo, que sempre me chamou a atenção, eu sempre sinto uma certa preocupação, eu gosto, sabe, leio sobre isso, é uma coisa que me chama muito a atenção. Então, é uma coisa que o aluno traz consigo, né? Ou de tudo que você tem estudado, o que lhe dá mais vontade de se aprofundar na pesquisa. Aí vem as disciplinas, né? Que te chama mais atenção, o que você gostaria de aprofundar. E parte mais ou menos disso, né? Geralmente os alunos às vezes acabam procurando os docentes por causa de algum tipo de afinidade, né? Acharam uma disciplina interessante, acharam alguns ou às vezes o que foi dito na disciplina em algum capítulo, em algum aspecto foi legal, foi interessante, e aí o aluno tem um interesse por si só. Eu quero trabalhar na área do petróleo, eu queria fazer um trabalho vinculado a isso. Eu fiz algumas disciplinas seletivas, mas gostei mais desta parte. Então, o ideal é que parta do aluno algum interesse. Entretanto, isso nem sempre acontece, né? Como nem sempre acontece, às vezes é o próprio orientador que propõe alguns temas. Não está ruim, porque o orientador sempre vai ter mais experiência. Ele sabe o que fala, ele sempre tem experiência com respeito a isso e pode te dar alguns temas que, se você não tiver nenhum interesse, nenhum tema que o instigue ou nada parecido, acabe se interessando.